Estamos de volta aqui com o nosso meio de campo, rapidamente passando pela Série A2, não deu para o Mirassol, né? O Mirassol até fez a parte dele, venceu em casa, mas aí o São Bento venceu o Cataduvense, que era ali o time da região que poderia dar uma forcinha, e por isso o Mirassol não estará na elite do Campeonato Paulista do ano que vem, né? Um alívio para os palmeirenses, né? Que já estavam até assim, vai que o Mirassol sobe de novo, dá uma complicada, mas Mirassol na Série A2 do próximo ano, mas de certa forma, parabéns para o Leão pela campanha que fez, uma campanha legal e emocionante até o final. Continuando, voltando agora para a Série A3 para falar ainda mais de Votuporanguense. Marcelo, algumas coisas acabaram pegando mal durante a temporada, né? Às vezes até o comportamento de algum jogador, relação com a torcida, isso também ficou marcado nessa temporada, né? Ficou marcado um pouco, né? Porque a torcida fez a parte dela, compareceu, cobrou. É que na verdade o pessoal fala, a torcida de Votuporanga é duro, cobra. Não é. É que você vai jogar nos outros lugares, tem 50 torcedores, 100 torcedores, 200 torcedores. Às vezes nem tem, né? Ontem tinha 50 torcedores cobrando. Então, quer dizer, aqui não dá aquela aparência. Aqui não, aqui em Votuporanga é média de 1.500 pessoas no estádio e o torcedor cobra. O torcedor quer um bom futebol, o torcedor cobra pelo menos a vontade, a garra da equipe, que em muitas partidas não teve. Você vê aí jogos que a Votuporanguense perdeu dentro de casa que pareciam amistoso. Parecia um amistoso, ninguém estava nem aí, sai todo mundo como se nada tivesse acontecido. Então, agora não adianta lamentar. A gente poderia estar classificado, tá? Por causa de 2 pontos, nós não estamos classificados. Seria uma vitória dentro de casa que deixamos escapar, ou uma vitória aí nesses jogos que tomamos gols aos 46 minutos. Então, agora não adianta lamentar. Tem que cada um correr atrás agora para se empregar no segundo semestre, que não é fácil. Tá? Vem Copa do Mundo aí, não é fácil, sendo que todos poderiam estar trabalhando e continuando dando sequência no campeonato. Agora cada um vai ter que correr atrás do seu objetivo e a Votuporanguense segue montando para a Copa Paulista. Falando em jogos, né, ficou marcada aquela derrota contra o Flamengo de Guarulhos. Eu acredito que não tenha sido só aquela, né, Marcelo? Algumas outras aí contribuíram, né? Talvez, eu acho que a que mais lamentaria talvez seria do Taubaté ou do América, né? Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tivesse ganho da Santa Cruzense em casa, que a gente viu um time muito fraco do Santa Cruzense, o próprio Cotia que nós jogamos lá em Penápolis também, deixamos de fazer ponto lá. Contra o América, não preciso nem falar, a equipe jogou mal. E contra o Taubaté. Contra o Flamengo de Guarulhos, assim, era a oportunidade de ter se matado o jogo, mas era uma equipe concorrente ao mesmo objetivo nosso, estava ali brigando para classificar. A gente teria que ter feito nosso objetivo antes, porque jogaríamos mais tranquilos, nas últimas rodadas, já classificado, que nem o Rio Preto fez. Você vê a Matonense, mesma coisa, ontem a Matonense foi jogar e jogou com o time reserva e ganhou de 2-0. Por quê? Sem responsabilidade. Então, deixamos de fazer nossa responsabilidade no meio do campeonato, não no final, eu acho. Marli, alguns jogos ficaram marcados, né, Marli? Ficou marcado. A derrota para o América, por exemplo, foi uma derrota que ficou marcada, todo mundo cita isso como exemplo, por o América ter sido rebaixado. Então nós perdemos em casa para um time que foi rebaixado para a segunda divisão. Por isso ficou marcado. Mas a derrota para o Taubaté, eu até dizia na oportunidade, o Paulinho McLaren veio aqui em Votuporanga com um objetivo, ele conhecia alguns jogadores da Votuporanguense, ele jogou com 3 zagueiros, 3 volantes e os 2 alas liberados para jogar como atacante. Então, quer dizer, ele desmontou, ele desarmou qualquer esquema tático por parte da Votuporanguense e venceu o jogo aqui. O Marcelo tem razão. Esse jogo contra o Flamengo foi um jogo atípico porque o Flamengo veio por tudo ou nada. O Flamengo veio para matar ou morrer, porque era a única chance do Flamengo ainda ter esperança de classificação para a segunda fase. Nós perdemos a classificação antes, contra a América, contra a Taubaté, e 2 fatores foram fundamentais para a Votuporanguense ter perdido essa classificação. Talvez o primeiro e mais importante dele, não que seja mal profissional, talvez até em evolução ou por falta de experiência, nós tivemos o preparador físico Gustavo Chiroma, que não fez um trabalho, na minha opinião, um trabalho específico para condicionar bem a equipe. Na pré-temporada faltou talvez experiência para ele, para fazer uma condição física dos jogadores, para depois fazer a manutenção. A manutenção ele fez bem, o que ele não fez bem foi a pré-temporada, o início de temporada para preparar a equipe. A falta de condicionamento físico foi fundamental para a Votuporanguense sucumbir em alguns jogos, em algumas derrotas, principalmente em Novo Horizonte, em Sertãozinho, Limeira, em Rio Preto, em Limeira, que tomou gol aos 45, 47, 50 minutos, quando o time já não se aguentava mais dentro do gramado.
Outro fator que para mim foi determinante e fundamental foi a falta de identificação com a cidade, foi a falta de comprometimento de alguns jogadores dentro do elenco. Não vou dizer todos não vou generalizar, porque você não pode generalizar a raça, a determinação de um Serginho, por exemplo. Só para completar os jogadores, né, Margi, aproveitando essa deixa, alguns jogadores foram afastados até nessa última rodada, né, Marcelo? Foi, inclusive o Marcelo até, durante todo o campeonato, tudo bem, os jogadores até teve indisciplinas, mas essa indisciplina não chegava à diretoria. Quando saiu o gerente de futebol, o Luizão, que acabou abrindo um espaço para que a diretoria chegasse mais perto do jogador, aí apareceu a indisciplina e 4 jogadores foram afastados desse último jogo contra o Noroeste em Bauru. A falta de condicionamento físico, a falta de comprometimento e talvez atos de indisciplina foram fundamentais para o Votuporanguense hoje não estar classificado para a segunda fase. Bom, Marcelo, gostaria de falar mais alguma coisa dessa campanha que passou? Não, a gente tem que tirar só as coisas boas, apagar as ruins e seguir para frente agora. Nosso grupo é bom, nossa diretoria é boa, é forte, é unida e junto com todos nós vamos tomar as providências cabíveis agora e vamos começar a montagem para essa Copa Paulista. Exatamente sobre a Copa Paulista que a gente fala. Votuporanguense, só para explicar para o torcedor, né? O Votuporanguense ficou entre os 10 e por isso é um convite, mas de certa forma é uma vaga garantida, né, Marcelo? Isso. Agora a gente fica entre os 10, nossa preocupação era fazer o resultado em Bauru para poder ficar entre os 10, para poder disputar essa Copa São Paulo aí, essa Copa Paulista, porque você vê times que disputou, você vê o Rio Preto. O Rio Preto disputou a Copa Paulista, manteve a espinha ali do time, 5, 6 jogadores, principalmente o ataque, e está onde está, classificou sobrando 37 pontos, eu acho que está 5 ou 6 pontos na frente do segundo colocado. Por quê? Porque vem fazendo um trabalho desde o ano passado, do mês 7, e saiu na frente de todo mundo. Então a gente pensa em fazer isso para o segundo semestre, para poder o ano que vem, em 2015, ter uma equipe já, uma base para o Campeonato Paulista da 3. Essa presença já é confirmada já ou tem que aguardar ainda mais? Não, a federação diz que quem fica entre os 10 já é convite para a Copa Paulista. Só que o ano passado, até a gente, a Votuporanguense, foi convidado o ano passado, ficando em 12º lugar, mas não tivemos condições de disputar. Esse ano a gente acha que nossa vaga já está garantida, porque ficamos entre os 10 e não precisamos de nenhuma desistência. Mas é uma boa, né, disputar essa Copa Paulista, né? É uma boa para você já montar a base para o ano que vem, né, Marginho? Para a formação de base é importante, né? Eu acho que você pode montar um time e manter esse time, essa estrutura principal para o campeonato do ano que vem. A federação determina que todos os times da primeira divisão, seja A1, A2 ou A3, dispute 2 campeonatos promovidos por ela durante o campeonato. A Votuporanguense tem 2 opções agora: disputar o campeonato sub-20, que começa agora já no mês de maio, ou disputar a Copa Paulista, que começa no segundo semestre de julho, após a Copa do Mundo. Então, a Votuporanguense deve optar mesmo por disputar a Copa Paulista, porque seria uma correria muito grande para montar o sub-20 agora, já para começar o campeonato. Em sendo um campeonato profissional, a Votuporanguense pode manter a base para o campeonato do ano que vem. Queria só completar uma coisa: toda vez que se fala de investidor nenhum coloca dinheiro num negócio se não visar lucro. E para visar lucro, a Votuporanguense tem que montar uma base, montar uma estrutura de base para daqui 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, eu não sei, poder vender jogadores e cada investidor retirar esse dinheiro que está sendo colocado. O principal objetivo e o principal foco da Votuporanguense a partir de agora, na minha opinião, tem que ser na formação de categorias de base. Só lembrando, só para a gente frisar, Marcelo, quem seria o técnico? Continuaria o Marcelo Henrique, a mesma comissão que está, continuaríamos dando sequência para a montagem. Algum jogador desse elenco ficaria? Então agora depende. Depende ainda. Hoje a gente marcou para conversar tarde com a diretoria e amanhã cedo a gente começa a conversar com os jogadores. Depende muito, porque a Copa Paulista é um campeonato mais barato, que a gente tem que gastar menos. Então a gente depende agora de um acerto com cada jogador para poder ver quem fica ou quem não fica e quem a gente tem realmente interesse já para a A3 do ano que vem. Porque na verdade isso aí é um laboratório para a A3, então a gente vai separar só jogadores que interessam para a gente para a A3 do ano que vem. Então tá aí, o torcedor pode ficar tranquilo que vai ter mais jogo no Estádio Plínio Marinho, estava todo mundo meio chateado,
né, com, não vai ter mais jogo, calma que daqui a pouco tem mais jogo aqui em Votuporanga. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta para falar de Ituano, campeão paulista de 2014. Não sai daí, o meio de campo volta em instantes.